Eu gostaria de trazer, identificar nessa palavra algo que é muito forte e que a gente vê como uma grande promessa e que é irrevogável. Aquilo que é as promessas de Deus, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Jesus deseja de nós, aquilo que é de vontade, de desejo de Deus para nós. E a vontade e o desejo de Deus, e que vem como uma grande promessa, uma profunda promessa. Jesus, quando ele fala aqui, pedi vos será dado, procurai e achareis, batei a porta vos será aberta. Ele não está falando, olha, de vez em quando se você pedir uma coisa eu vou dar, outras eu não vou dar. Mas aqui é uma promessa clara, pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei a porta vos será aberta. E para ratificar essa fala de cima, Jesus fala, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta vos será aberta. E não bastando dizer tudo isso, ele ainda dá um exemplo. Olha, quem de vós dá a um filho uma pedra quando ele pede um pão, ou dá uma cobra quando ele lhe pede um peixe? Ora, se vós, ou seja, nós aqui, que sois maus, porque muitas vezes a gente perde a paciência, não é não? Muitas vezes a gente puxa a orelha, muitas vezes a gente fica com raiva, muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas de propósito, muitas vezes a gente se deixa levar pela preguiça, muitas vezes a gente faz coisa ruim de propósito. Não vou passar a roupa do meu marido, só de raiva. Ele só reclama, ele só resmunga. Hoje não vou pôr a comida no prato dele. Se ele quiser, ele vem aqui e tira. Né? Os maridos estão dando risada. Ou de repente um filho, ai, mentira, paciência! Mas mesmo assim, a gente dá um puxãozinho de orelha, dá uma sacudidazinha, mas depois vai lá e faz o que é de melhor para ele e para ela, não é? A gente sabe fazer coisa boa, mas no fundo, de vez em quando saem algumas coisas ruins. E Deus fala, vós que sois maus, saber dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais, vosso Pai que estás do céu não dará coisa boa aos vossos filhos, para aqueles que lhe pedirem. Porém, nós entramos num grande dilema, porque por muitas vezes nós nos deparamos em situações que a nós parece de não ser atendida. Eu não sei se vocês já viveram essa experiência, de você esperar algo de Deus e de repente não obter esta coisa de Deus. Alguém já viveu essa experiência aí? Levanta a mão. Quem já viveu? Levanta bem alto, só para me ver. Olha, algumas pessoas aqui já viveram essa experiência. De repente esperar algo de Deus e não ser conforme a tua vontade. Então qual é o segredo para que essa promessa se realize na minha vida? Qual que é o segredo? Como eu faço então para pedir e a mim ser dado aquilo que eu peço? Como eu faço para achar aquilo que eu procuro? Como eu faço para que uma porta seja aberta diante daquelas que eu bato? O segredo, irmãos, é muito simples. Muito simples. Eu preciso pedir em sintonia profunda com Deus. Eu preciso estar em conformidade ao desejo de Deus. Portanto, o meu desejo ele precisa estar plenamente configurado ao desejo de Deus.
E como eu posso fazer isso? E como eu consigo fazer isso? Somente em profunda escuta a Deus, ativando a vida dos sacramentos na minha vida. Por exemplo, eu comungo. Quando eu comungo, é Cristo em mim. Dá para entender? Quando eu vivo em Deus, é Deus em mim. Presta atenção, irmãos. Nosso Senhor Jesus, ele foi batizado, e pelo batismo, pela força do Espírito, a palavra diz que o Espírito o conduziu ao deserto. Ou seja, foi vontade do Espírito que o Senhor Jesus fosse para o deserto. E o deserto, o que é o deserto? É o lugar do encontro amoroso com Deus. Porém, o Senhor o levou ao deserto para que fosse tentado. E a tentação, para que serve? Inúmeras coisas que eu falei domingo. Mas uma dessas coisas é para nos fortalecer, para nos amadurecer, para não nos tornar mimados. Não era o caso de Jesus. Porém, as tentações, as provações que acontecem em nossas vidas servem também para isso. Dá para entender? Então, o meu pedido, ele precisa estar em conformidade com o Espírito. Vou falar ainda mais. O meu pedido precisa ser uma manifestação do Espírito em mim. Eu preciso estar impelido do Espírito. E é o Espírito que age em mim. Por exemplo, quando nós fazemos um retiro. Nós confessamos antes, não é? Fazemos uma prática de jejum. Fazemos oração, nos preparamos bem, e quando eu vou, eu durmo lá pouquíssimas horas, e acaba eu estou morto de cansaço, mas com meu coração cheio de alegria, cheio de entusiasmo. E se falasse ali naquele momento, gente, vai começar um outro retiro daqui 2, 3 horas, parece que a gente começaria de novo, e a gente tem a sensação de não querer passar esse momento. Mas por que isso acontece? Porque eu estou cheio de Deus. E a minha vontade é a vontade de Deus. Porque no fundo, você trabalhando 24 horas, ou sei lá, 18 horas, dormindo 3, 4 horas numa noite, ficando virado praticamente um final de semana, quase como uma rave, mas sem rebite, sem conhaque, sem bebida, sem nada disso, só com a graça do Espírito Santo. E eu querer ainda continuar ali. Por que isso acontece? Porque o teu desejo, ele está conformidade ao desejo de Deus. E quantas vezes eu percebo muitas vezes as pessoas falam assim, eu não respondi o diário porque eu estava cansado, estava fadigado, eu não fiz o diário de manhã. Mas muitas vezes numa experiência dessa, você sai do retiro, na mesma hora à noite, você vai lá compartilhar no Facebook. Esse final de semana vivi uma experiência assim, assim, assado, que transformou a minha vida, e você tem força. De repente, na mesma noite, no mesmo dia, você já separa quem vai ser coordenador, assim, você tem uma responsabilidade, já vai separar as pessoas, já vai cativar, já monta um grupo no WhatsApp, olha, semana que vem a gente vai se encontrar de novo, e tem aquele fogo, tem aquele entusiasmo, tem aquela alegria. Por quê? Porque é o Espírito que age em mim. E o Espírito nos faz plenamente livre, que a vontade dele parece que é a minha. Mas não é o fato de parecer, é o fato que é. De fato, a vontade de Deus é a minha vontade. E aquilo que eu chamo de vontade não é a minha vontade. É um desejo pífio, ou seja, mentiroso. É um desejo falso, enganador. Porque profundamente a vontade de Deus, ela é conforme a minha vontade. E é por isso que quando eu peço, eu recebo. Quando eu bato, a porta é aberta. Quando eu procuro, eu acho. Porque é o Espírito que impele a verdade de mim. E a minha vontade sai para fora. E essa minha vontade é conformidade à vontade de Deus.
E por isso tudo que eu peço realiza. Porque é o desejo de Deus. Muitas vezes Deus faz a gente passar uma certa angústia, faz vir uma dor de barriga, às vezes a gente escolhe mal, né? Às vezes a gente é meio ansioso aí e faz as escolhas errôneas, né? Acontece também. Mas quando você está em profunda conformidade com Deus, pode ter certeza que Ele impele todas as coisas, entende? E ela impele todas as coisas, ela impele em nós, ela inflama em nós, ela age profundamente em nós. Tá dando para entender? E muitas vezes aquilo que eu chamo de vontade não é vontade. Não é vontade. É fruto de um pecado, de uma preguiça, de algo que não é de Deus. De algo que não é de Deus. Então, qual que é o grande segredo? Aqui existe 2 tipos de oração. O primeiro é essa oração profunda, quando eu estou em Deus e deixo Ele se manifestar e agir em mim. Aí eu sinto alegria, eu sinto felicidade, me sinto livre, me sinto liberto. É uma oração cheia da graça de Deus. Segundo desejo, segunda manifestação de oração, que muitas vezes vem como vontade de Deus, são certas coisas que Deus vai permitindo em nós para que nos acheguemos a Ele. Entende? Às vezes a gente está dando tanta cabeçada, está tão fora do prumo, que o Senhor faz acontecer algo para que você desperte. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de repente você, sei lá, está em alguma situação, e aí do nada você fala, não, peraí, pá. Aí você fala, não, deixa eu acordar. Você parece que dá um estalo, e você, não é isso, eu tenho que fazer isso. Não é? Você acende, você está indo pro buraco, está indo para a ladeira, de repente tem algo que te acorda, te acende. O que eu estou fazendo da minha vida? Então tem certas coisas em nossas vidas que nos são permitidas para que nós enxerguemos a verdade, aquilo que é a verdade de Deus, e possamos comparar aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Podemos pegar o exemplo dos santos, por exemplo. Quando a gente fala de Santo Agostinho, ele chama o pecado, a culpa do pecado, de felix culpa, feliz culpa, feliz o pecado. Mas existe pecado que faz feliz? Sim ou não? Absolutamente não. O pecado não deixa ninguém feliz. Mas por que ele chama o pecado de feliz? Porque aquele pecado fez ele enxergar algo maior do que o pecado, que foi a graça de Deus. Dá para entender? Então as situações que muitas vezes acontecem em nossas vidas é para nos acordar, é para nos despertar. Puxa, mas você fala, como Deus é ruim? Deus não é ruim, porque talvez se você não levasse um chacoalhão, você não acordaria. Pensa aí, meu irmão, quantas vezes você levou uma sacudida para acordar na tua vida? Quantas vezes você precisou de um chacoalhão forte para acordar? E é a mesma coisa no caminho espiritual. Deus muitas vezes permite certas coisas para que acordemos. E isso nos faz gritar. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. E muitas vezes quando a gente chega no ímpeto do grito, é porque a gente está desesperado. Eu não sei vocês, mas às vezes não dá aquela vontade de entrar no lugar e gritar, ah, Senhor, me ajuda, não aguento mais. Né? Você não aguenta mais essa vida, e de repente você vai tomando posicionamento, você vai realmente tendo força para sair daquela situação, de repente de depressão, de angústia, de tristeza, e aquilo vai tomando com tanta força o teu coração, a tua alma, que você sai de você e faz aquilo que Deus te pede, faz aquilo que Deus te condiciona, faz aquilo que Deus te move. Entende? De tudo Deus se usa para entrarmos em comunhão com Ele.
O primeiro pecado, meu irmão, que aqui a primeira oração, meu irmão, não o primeiro pecado. A primeira oração que Deus te escuta, independente se você está cheio da graça ou não, é a oração para a libertação do pecado. Essa oração Deus te escuta, mas é preciso atitude. É preciso atitude. É preciso atitude. É como aquele senhor que estava no pico da montanha, ou de uma colina, na verdade, não era uma montanha, no pico de uma colininha. E aí começou a chuva a cair. E aí começou a vir a enchente. E ele falou, eu vou pedir para Deus e Deus vai me tirar dessa situação. Deus vai me ajudar. Aí de repente passa um homem num barquinho e fala, vem irmão, desce daí, vamos embora, vem comigo. Aí o irmão, não, eu pedi para Deus vai me tirar dessa situação. Aí de repente a água começa a aumentar, passa uma ambulância submarina. Aí a ambulância submarina vai. E aí fala, vim aqui te resgatar. Não, daqui você não me tira. Quem vai me tirar daqui é Deus. Quem vai me tirar daqui é Deus. Aí de repente a água começa a subir, começa a pegar aqui. De repente vem um helicóptero. Joga uma corda e fala, pega a corda aí, vou te puxar. Não, pode ir embora, Deus vai me salvar. E de repente a água já está aqui, Deus vai me salvar. E morre. Aí chega lá no céu, vai tirar as contas com Deus, né? Fala, ô Deus, caramba, hein, meu? Você falou aí, o padre Paulinho falou lá na igreja, lá no grupo de louvor, São João Paulo II, falou lá, ó, pedi vos será dado, procurai achareis, batei a porta vos será aberta, pedi, procurei a tua ajuda, bati, quase supliquei, bati na tua porta virtual e você me deixou falando, você é um mentiroso, a tua palavra é falsa. Ele falou, meu filho, rapaz, mandei um barquinho, mandei uma ambulância submarina, mandei um helicóptero para te salvar e você não quis. Dá para entender que muitas vezes a gente se encontra em situações que Deus escuta a tua oração, mas você não acolhe. Você não acolhe. Deus coloca pessoas para te ajudar, você não faz aquilo que é pedido. Deus coloca, mostra para você um novo caminho, mas você não quer fazer. E às vezes a pessoa fala, faz o diário, é bom, medita a palavra. Você não vai fazer o diário, você não vai meditar a palavra. Vem na missa que vai te ajudar. Você não quer vir na missa. Faz um pouco de adoração. Você não quer fazer adoração. Então as pessoas vão mostrando, vão te orientando, vão querendo te ajudar. Só que você entrou num marasmo tão grande, otimismo tão grande, que isso vai nos cegando, que a minha culpa eu transfiro sempre para um outro. Olha como eu tô, a culpa é de Deus. Por que Deus? Por que eu tô assim? E às vezes eu não tenho coragem de olhar para mim e falar, eu tô assim porque eu quero. Para mim tá cômodo assim. E depois tem alguns mecanismos psicológicos que acontecem em nós. Mesmo sem que você em consciência queira, mas existe mecanismo em que nos faz muitas vezes ficar numa situação adversa em nossas vidas. Por quê? Porque certos tipos de rebeldia, certos tipos de má comportamento atiram a atenção do outro para mim. Por exemplo, uma pessoa, de repente a gente faz uma roda aqui. A gente faz uma roda aqui, aí tem uma pessoa que fala, não, eu não quero entrar na roda não, eu quero ficar aqui. Mas fala, não quero ser notado. Pergunta. Aqui o Magno, que é psicólogo, pode me ajudar e pode falar. Inconscientemente ele está chamando a atenção. Ele está falando, olhem para mim.
Mas chamem mais uma vez, falem comigo. Eu quero estar no centro. Só que estar no centro é estar fora do centro, é ser o diferente. E sem que você perceba, e sem que você tenha uma reta consciência, você está chamando a atenção. Isso faz bem, porque todo mundo quer ser amado e olhado. Vocês sabem que nesse tempo de pandemia, o que mais faz as pessoas sofrerem é o isolamento. As pessoas ficam mal por se sentirem só. Mas um cristão nunca está só. Ele tem Deus, tem a Virgem Maria, tem o céu. Nossa Senhora, eu muitas vezes falo, nossa, como é bom ficar sozinho. Rezar, sentir a presença de Deus, sentir que Deus está ali do seu lado. Mas por que a gente está só? Porque a gente não percebe, não tem consciência de Deus em nós. Nós não temos comunhão, nós não temos intimidade. E faltando a comunhão, faltando a intimidade, eu fico mendigando, eu fico querendo o resto, o escólio da nação. Eu quero o lixo, eu quero o resíduo. É como uma pessoa que fala assim, quero fazer um churrasco para você e quero te dar uma picanha. Aí você fala, não, me dá só a gordurinha da picanha que tá bom. Cara, não é bom, eu tô querendo te dar aqui a picanha, a carne. Não, só a gordurinha tá bom. Tem gente que se acostuma com o retalho. Tem gente que se acontenta com o resto. E Deus quer dar muito mais para nós. Tá para entender? E aí a gente vai achando que a nossa oração não é atendida. Mas eu vou criando tantos mecanismos dentro de mim, vou criando tantos e tantos mecanismos dentro de mim, que são mecanismos egoístas, que aí eu vou me revoltando. Por exemplo, até mesmo diante da morte. Diante da morte. É um outro exemplo de falta de fé. Todo mundo que vive em Deus e está em Deus, e quem acredita em Deus, sabe que a vida está em Deus. Tanto que os santos dizem que quando nós morremos, nós celebramos o dia do nosso nascimento para a verdadeira vida, para a vida eterna. Você já viu algum santo celebrar o dia do nascimento? Tirando São João Batista e a Virgem Maria? Tem algum outro santo que a gente celebra o nascimento? E tirando São Paulo, que a gente celebra o nascimento para a vida eterna, que é o dia da conversão dele. Você conhece algum santo que é celebrado no dia do nascimento dele? Tirando Nossa Senhora e São João Batista? Sim ou não? E Jesus Cristo também, né? Que Jesus Cristo a gente celebra ele no Natal. Conhece algum outro? Sim ou não? E quando que se celebra a vida de um santo? Quando ele morre. No dia que ele morre é o dia da vida dele, é o dia de celebrar a vida dele. Dá para entender? Aí de repente a gente começa num desespero a ficar mal diante das situações de morte. E a gente esquece que o melhor, que quando a gente ama, a gente quer o melhor para o outro. Se o outro está em Deus, por que a gente sofre e chora diante de uma morte? Porque eu sou egoísta. Por exemplo, falo aqui para vocês, eu fiquei mal com a morte do Dija, por exemplo. O Dija poderia aqui estar ajudando, fazendo tantas coisas. Porém, cara, ele está bem melhor do que nós aqui. Ele está junto de Deus. Então por que eu vou ficar mal? Por que eu vou ficar triste? Por que eu vou me lamentar? Se ele está na vida eterna. Isso acontece, mostra o quanto eu estou longe da graça, quando eu estou longe do Espírito. Dá para entender? Por exemplo, quando você fala, olha, eu quero que minha família, eu quero que meu filho viva, ou eu quero que a minha mãe viva. Quando você está pedindo, quando está no leito de morte, Deus está te escutando. Quando ele fala, você quer que ele viva? Então eu vou pegar ele aqui para que ele viva. Dá para entender? Alegria profunda. Eu me lembro quando o meu avô
estava mal, prestes a morrer, e ele não queria a confissão, não queria receber a unção dos enfermos, não queria comungar, estava distante, não queria, e a minha tia insistindo. De repente ele aceitou a confissão, de repente ele aceitou a unção dos enfermos, de repente ele comungou e... Ou seja, ele não morreu, ele viveu, foi para a vida eterna. Dá para entender a graça de Deus aqui? Poxa, você deu as condições para que ele pudesse verdadeiramente viver. De repente, até mesmo, Deus fecha portas para nós, para abrir portões. Eu me lembro, eu pedia sempre para Deus um emprego, né? Eu trabalhava numa farmácia, tinha 2 folgas no mês, um domingo sim, um domingo não. Eu falei, rapaz, todo mundo trabalha e tem uma folga por semana, né? Tem alguém aqui que trabalha e tem menos de uma folga na semana? Todo mundo tem uma folga na semana onde trabalha, não é? Você tem uma folguinha por semana? Todo final de semana, tem 2 dias então. Você é mais felizarda que tudo. Ele tem 2 dias, todo mundo tem pelo menos uma folguinha, tem gente que tem até 2 folgas na semana. Entende? E eu tinha 2 no mês, rapaz. E eu falava, pô Jesus, eu quero te servir, eu quero ir na igreja, isso e aquilo outro. E aí o que eu fazia? Eu ficava vendo aqueles programas na Record da Universal do Reino de Deus. Oh, eu vim pro caminho de Deus, eu não tinha isso, aquilo outro, agora eu tenho isso, tenho aquilo, tenho carro, tenho iate. Eu falei, rapaz, e eu aqui ganhando essa merreca, não sou nem registrado. Oh meu Deus, rapaz, eu acho que meu Deus não tá aqui não, tá lá, né? Aí num dia que eu ouvi um testemunho de uma senhora, que ela começou a contar um testemunho, eu achei que ia ser a lá universal do Reino de Deus. Ela começou a falar assim, olha, eu tinha tudo na vida, tinha bens, tinha carro, tinha casa, isso e aquilo outro, minha vida era farta, minha vida era abundante, De repente eu comecei a perder todas essas coisas, e aí eu falei, meu Deus, e comecei a recorrer a Deus, e tive uma experiência com Deus. Deus entrou na minha vida começou a ser feliz, eu comecei a ser diferente, hoje eu sou alegre, sou contente. Aí eu já estava esperando, agora Deus deu em dobro, hoje ela não tem só uma casa, mas tem uma mansão, hoje ela tem, né? Hoje ela vive num paraíso terrestre, já estava esperando isso. Aí ela falou, hoje eu moro numa casinha de 2 cômodos, quarto e cozinha, não tenho telefone, não tenho mais carro, não tenho nada, mas ganhei o maior presente da minha vida, e se fosse para mim ter tudo aquilo que eu tinha antes e vir a perder esse Deus, eu prefiro morar debaixo de uma ponte, mas não perder essa graça de Deus. A primeira vez que eu dormi debaixo do viaduto em Vale do Anhangabaú, foi dela que eu lembrei. Rapaz, aquele testemunho entrou como um fogo no meu coração, na minha alma. Eu falei, é isso, cara, por que eu tô querendo, sei lá, um emprego para ganhar mais, isso e aquilo outro, para ter final de semana livre, porque eu era ganancioso, eu queria ter. E aí eu entreguei na mão de Deus. Aí entre o Natal e Ano Novo, eu estava procurando estágio, estava fazendo técnico de contabilidade, eu queria arrumar um estágio, precisava de um estágio. Fui por Natal na casa do meu tio, da minha tia, de repente o clima não estava muito bom lá, vim embora. Era dia 28 de dezembro. Eu estava sentado no sofá, assistindo televisão, e senti o Espírito Santo me incomodando. Liga para o CIE, né, que é o Centro de Estágio. Como que chama mesmo? Centro de Integração Empresa-Escola, exatamente. Liga lá pro CIE. Aí eu falei, rapaz, dia 28, acho que esse negócio não tá nem aberto, tô variando. Aí de repente de novo, aquela coisa, liga! Eu falei, meu Deus, acho que eu tô ficando doido. Aí de novo, aquela coisa incomodando meu coração, eu falei, tá bom, vou ligar. Na hora que eu liguei, a mulher falou, tem uma vaga nessa empresa, tem uma vaga nessa outra empresa. Eu falei, bom, eu vou fazer teste nas 2, pode ser? Pode. Caixa Econômica Federal e Casas Bahia, de São Caetano. Fiz o teste nas 2. Olha, antes, gente, eu fazia teste, fazia entrevista, não passava em nada. Nada, não passava, nunca passava. Eu falei, putz, eu sou muito burro
burro, cara. Tá pra ter um cara mais burro e mais anta do que eu não consigo passar nenhuma entrevista, não consigo passar em um teste. Ô jumento que eu sou, rapaz. Eu sou uma anta, um jumento, um burro ou um asno. Cara, eu acho que eu sou um desses bichos. Cara, não é possível, cara. Eu não consigo passar em nada. Aí, de repente, fiz os testes, depois desse testemunha. Fiz um teste na Casa Bahia, passei. Fiz o teste na Caixa Econômica Federal, passei. Tinha a possibilidade de escolher onde eu queria trabalhar. De escolha. Eu falei, rapaz. Cara, eu arrumei emprego entre Natal e Ano Novo. E 2 ainda. Para escolher. Aí eu escolhi a Casa Bahia. Lá eu conheci o Samuel Klein, finado Samuel Klein, dono das Casas Bahia. Homem simples, humilde, gostei de conhecê-lo. Na hora do almoço ele comeu pão com mortadela e tubaína, me ofereceu, chamou lá para comer com ele. Falei, nossa, cara, vai ser o rango, né? O cara é o dono das Casas Bahia, vai ser a comida. Cheguei lá, pão com mortadela e tubaína, eu falei, nossa, cara, o cara é igual a nós. É mortal que nem nós, né? Então, enfim. E aí eu consegui lá. Depois Deus me pediu outra coisa. Mas para entender que quando eu pedi sem a ganância, sem o querer, Deus me honrou, Deus me deu. Por quê? Porque eu queria ser rico, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria do meu jeito. Mas não era em conformidade ao Espírito de Deus. Não era em conformidade ao Espírito de Deus. Mas quando você está sob a graça de Deus, quando você está sob a graça de Deus, sob a unção de Deus, sob a ação de Deus na tua vida, meu irmão, não tem nada que você não peça que Jesus não vai te dar. Tudo Ele vai te dar. Não existe nada que Ele não te dê.